Livro Jogos Vorazes, A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. Autora Suzanne Collins. Lido por Camila Saboia. 5. Coriolanus nunca tinha recebido uma reprimenda oficial de nenhum tipo. Nada que pudesse manchar seu boletim impecável. Mas... ele começou a protestar. Vá, antes que você receba um segundo por insubordinação, disse o reitor Highbottom. Não havia flexibilidade na declaração, nenhum convite para negociar. Coriolanus obedeceu. O reitor Highbottom tinha mesmo usado a palavra expulso. Coriolanus saiu da academia agitado, mas novamente a onda de atenção tranquilizou sua consternação. Das colegas e alunos no corredor, de Tigres e da sua avó enquanto eles comiam um jantar rápido de ovos fritos e sopa de repolho, de estranhos quando ele estava voltando ao zoológico naquela noite, ansioso para continuar envolvido com os jogos. O brilho laranja suave do pôr do sol banhava a cidade e uma brisa fresca afastou o calor sufocante do dia. O horário do zoológico tinha sido estendido para até as 9 da noite, para permitir que os cidadãos vissem os tributos, mas não houve mais cobertura ao vivo desde sua visita mais cedo. Coriolanus tinha decidido fazer outra aparição, para dar uma olhada em Lucy Gray e sugerir que ela cantasse mais uma música. A plateia adoraria, e talvez atraísse as câmeras de volta. Enquanto seguia pelos caminhos do zoológico, ele foi tomado de nostalgia pelos dias agradáveis que passara lá quando criança, mas sentiu tristeza pelas jaulas vazias. Antes, eram cheias de criaturas fascinantes da arca genética da capital. Agora, em um havia uma tartaruga solitária, ofegante. Um tucano esfarrapado gritava alto nos galhos, voando livremente de uma jaula até outra. Eles eram raros sobreviventes da guerra, pois a maioria dos animais morreu de fome ou virou comida. Um par de guaxinins magrelos que provavelmente tinham vindo do parque da cidade adjacente reviravam uma lata de lixo caída. Os únicos animais selvagens que viviam bem eram os ratos, que perseguiam uns aos outros nas beiradas de chafarizes e cruzavam o caminho a poucos metros de distância. Conforme Coriolanus foi se aproximando da jaula dos macacos, os caminhos foram ficando mais cheios, e um grupo de umas 100 pessoas acompanhava as grades de um lado para o outro. Alguém esbarrou em seu braço ao passar correndo, e ele reconheceu Lepidus Malmsey se adiantando entre os visitantes com a câmera. Uma espécie de comoção estava acontecendo à frente, e ele subiu em uma rocha para ver melhor. Para seu desapontamento, viu Sejanus parado junto à jaula, com uma mochila grande ao lado. Ele estava com a mão esticada entre as grades, com o que parecia ser um sanduíche, oferecendo para os tributos lá dentro. Por enquanto, estavam todos recuados. Coriolanus não conseguia ouvir as palavras dele, mas ele parecia estar tentando convencer Jill, a garota do Distrito 11, a pegar. O que Sejanus estava tramando? Será que tentava superá-lo e roubar os holofotes do dia? Pegar sua ideia de ir ao zoológico e a enfeitar de um jeito com o qual Coriolanus nunca poderia competir porque não tinha dinheiro para aquilo? A mochila estava cheia de sanduíches? A garota não era nem o tributo dele. Quando Sejanus viu Coriolanus, seu rosto se iluminou e ele deu um aceno. Casualmente, Coriolanus abriu caminho pela multidão e ganhou a atenção dos presentes. Problemas? Perguntou ele ao olhar a mochila. Estava lotada não só de sanduíches, mas também de ameixas frescas. Nenhum deles confia em mim. Por que deveriam? Perguntou Sejanus. Uma garotinha cheia de si se aproximou dele e apontou para uma placa no pilar, junto à jaula. Aqui diz não alimentar os animais. Mas eles não são animais, disse Sejanus. São jovens, como você e eu. Eles não são como eu, protestou a garotinha. Eles são de distrito. É por isso que o lugar deles é numa jaula. Novamente, eles são como você e eu, disse Sejanus secamente. Coriolanus
Será que você consegue fazer seu tributo se aproximar? Se ela vier, talvez os outros venham também. Eles devem estar morrendo de fome. A mente de Coriolanus trabalhou rápido. Ele já tinha recebido um demérito naquele dia e não queria forçar a sorte com o reitor Highbottom. Por outro lado, o demérito fora por botar um aluno em perigo, e ele estava perfeitamente seguro daquele lado das grades. A doutora Gall, que era possivelmente mais influente do que o reitor Highbottom, elogiara sua iniciativa. E sendo sincero, ele não tinha interesse em ceder o palco para Sejanus. O zoológico era o show dele, e ele e Lucy Gray eram as estrelas. Mesmo agora, ele ouvia Lépido sussurrando o seu nome para a câmera, sentia os espectadores da capital observando. Ele notou Lucy Gray no fundo da jaula, lavando as mãos e o rosto em uma torneira que saía da parede na altura do joelho. Ela se secou na saia de babados, arrumou os cachos e a rosa atrás da orelha. Não posso tratá-la como se fosse a hora da alimentação no zoológico, disse Coriolanus para Sejanus. Oferecer comida através das grades não seria consistente com o tratamento de dama que ele vinha lhe dedicando. Não para a minha, mas posso oferecer um jantar. Sejanus assentiu na mesma hora. Pegue o que quiser. Mãezinha fez de sobra. Por favor. Coriolanus escolheu 2 sanduíches e 2 ameixas na mochila e foi até a beira da jaula dos macacos, onde uma pedra achatada oferecia uma possibilidade de assento. Nunca na vida, nem nos piores anos, ele saíra de casa sem um lenço limpo no bolso. Sua avó insistia em certas civilidades que afastavam o caos. Havia gavetas enormes de lenços que pertenceram a várias gerações da família, dos simples aos de renda, aos bordados com flores. Ele abriu o quadrado de linho branco puído e meio amassado e colocou a comida em cima. Ao se sentar, Lucy Gray se aproximou das grades sem precisar ser chamada. Esses sanduíches são para alguém? Perguntou ela. Só para você, respondeu ele. Ela se sentou com as pernas cruzadas embaixo do corpo e aceitou o sanduíche. Depois de examinar o conteúdo, deu uma mordidinha no canto. Você não vai comer? Ele não tinha certeza. A imagem até o momento estava ótima. Ela separada do grupo de novo, apresentada como alguém de valor. Mas comer com ela? Isso talvez fosse ultrapassar um limite. Prefiro que você coma, disse ele, para que você fique forte. Por quê? Para eu quebrar o pescoço do Jessup na arena? Nós 2 sabemos que esse não é o meu ponto forte, disse ela. O estômago dele roncou com o cheiro do sanduíche. Havia uma fatia grossa de bolo de carne dentro do pão branco. Ele tinha perdido o almoço na academia naquele dia, e o café e o jantar foram parcos em casa. Um pouco de ketchup escorrendo do sanduíche de Lucy Gray fez toda a diferença. Ele pegou o segundo sanduíche e deu uma dentada. Um pequeno choque de prazer percorreu seu corpo, e ele resistiu ao impulso de devorar o sanduíche em 2 mordidas. Agora parece um piquenique. Lucy Gray olhou para os demais tributos, que tinham se aproximado, mas ainda pareciam inseguros. Vocês deviam pegar um. Está uma delícia. Vamos, Jessup. Encorajado, seu enorme colega de distrito se aproximou lentamente de Sejanus e pegou o sanduíche da mão dele. Esperou até receber uma ameixa. Depois, saiu andando sem dizer nada. De repente, os outros tributos correram até a grade, enfiando as mãos pelas prestas. Sejanus as encheu o mais rápido que pôde, e em 1 minuto, a mochila estava quase vazia. Os tributos se espalharam pela jaula, agachados de forma protetora na frente da comida, e devorando tudo. O único tributo que não tinha se aproximado de Sejanus foi o dele, o garoto do Distrito 2. Ele estava no fundo da jaula, os braços cruzados na frente do corpo colossal, encarando seu mentor. Sejanus tirou um último sanduíche da mochila e ofereceu a ele. Marcos, este é para você. Pegue. Por favor. Mas Marcos permaneceu com expressão pétrea e imóvel. Por favor, Marcos, suplicou Sejanus. Você deve estar morrendo de fome.
Marcus olhou Sejanus de cima a baixo e virou de costas para ele. Lucy Gray observou o embate com interesse. O que está acontecendo ali? Como assim? Perguntou Coriolanus. Não sei bem, mas parece pessoal. O garotinho que quisera matar Coriolanus no caminhão disparou adiante e pegou o sanduíche sem dono. Sejanus não fez nada para impedi-lo. A equipe de televisão tentou falar com Sejanus, mas ele os dispensou e desapareceu na multidão, a mochila murcha no ombro. Eles filmaram os tributos mais um pouco e foram na direção de Lucy Gray e Coriolanus, que se sentou mais ereto e passou a língua pelos dentes para tirar qualquer pedaço de bolo de carne. Estamos no zoológico com Coriolanus Snow e seu tributo Lucy Gray Baird. Outro aluno acabou de distribuir sanduíches. Ele é mentor? Lepidus colocou o microfone entre eles em busca de resposta. Coriolanus não gostava de dividir os holofotes, mas a presença de Sejanus podia protegê-lo. O reitor Highbottom daria um demérito para o filho do homem que tinha reconstruído a academia? Alguns dias antes, ele acharia que o nome Snow carregava mais peso do que Plint, mas as atribuições na colheita provaram que ele estava enganado. Se o reitor Highbottom quisesse repreendê-lo, ele preferia ter Sejanus ao seu lado. É o meu colega, Sejanus Plint, informou ele. O que será que ele estava pensando ao trazer sanduíches chiques para os tributos? A capital sem dúvida os alimenta, disse o repórter. Ah, só para deixar registrado, a última vez que comi foi na noite antes da colheita, anunciou Lucy Gray. Pelas contas, tem 3 dias. Ah, certo. Bem, aprecie esse sanduíche, disse Lepidus. Ele fez sinal para a câmera se virar para os outros tributos. Lucy Gray se levantou de repente, se inclinou na direção das grades e chamou o foco de volta. Sabe, senhor repórter, o que seria ótimo? Se alguém tiver comida sobrando, poderia trazer para o zoológico. Não é divertido assistir aos jogos se estivermos fracos demais para lutar, você não acha? Há uma certa verdade nisso, disse o repórter inseguro. Eu gosto de coisas doces, mas não sou fresca. Ela sorriu e mordeu a ameixa. Certo. Tudo bem, disse ele se afastando. Coriolanus percebeu que o repórter estava em terreno instável. Ele devia mesmo estar ajudando Lucy Gray a pedir comida aos cidadãos? Pareceria uma condenação à capital? Quando a equipe de televisão se deslocou na direção dos demais tributos, Lucy Gray se sentou na frente dele. Exagerei? Não para mim. Me desculpe por não ter pensado em trazer comida, disse ele. Bom, eu tenho comido essas pétalas de rosa quando ninguém está olhando. Ela deu de ombros. Você não sabia. Eles terminaram de comer em silêncio, vendo as tentativas fracassadas do repórter de fazer os outros tributos falarem. O sol já tinha se posto e a lua assumira a iluminação. O zoológico fecharia em breve. Eu estava pensando que talvez fosse uma boa ideia você cantar de novo, disse Coriolanus. Lucy Gray sugou um restinho de polpa do caroço da ameixa. Pode ser mesmo. Ela limpou os cantos da boca com um babado e ajeitou a saia. O tom brincalhão habitual foi trocado por um mais sóbrio. Então, como meu mentor, o que você ganha com isso? Você é estudante, não é? E ganha o quê? Notas melhores quanto mais eu brilhar? Talvez. Ele se sentiu constrangido. Ali, na privacidade relativa daquele recanto, ele percebeu pela primeira vez que ela estaria morta em poucos dias. Bom, claro que ele sempre soube disso. Mas pensava nela mais como sua competidora, seu cavalo numa corrida, seu cachorro em uma briga. Quanto mais ele a tratava como alguém especial, mais humana ela se tornava. Como Sejanus dissera para a garotinha, Lucy Gray não era um animal, mesmo não sendo da capital. E ele estava fazendo o que ali? Exibindo-se, como o reitor Highbottom dissera? Eu nem sei o que ganho, na verdade, disse ele. Nunca houve mentores antes. Você não precisa, assim, cantar. Eu sei, disse ela. Ele queria que ela cantasse, porém.
Mas, se as pessoas gostarem de você, talvez elas tragam mais comida. Nós não temos muita coisa sobrando em casa. As bochechas dele ficaram quentes no escuro. Por que ele tinha admitido isso para ela? Não? Eu sempre achei que vocês tinham comida de sobra na capital. Idiota, disse para si mesmo. Mas ele a encarou e percebeu que pela primeira vez ela parecia genuinamente interessada nele. Ah, não. Principalmente durante a guerra. Uma vez eu comi meio pote de cola só para fazer a dor no meu estômago parar. É? E como estava? Isso o abalou e ele surpreendeu a si mesmo com uma gargalhada. Bem grudento. Lucy Gray sorriu. Imagino que sim. Mesmo assim, parece melhor do que algumas coisas que eu já comi. Sem querer competir. Claro que não. Ele sorriu. Olha, me desculpe. Vou arrumar comida. Você não devia ter que cantar em troca. Bom, não seria a primeira vez que eu cantaria para conseguir o jantar. Não mesmo. E eu adoro cantar. Uma voz soou no alto-falante para anunciar que o zoológico fecharia em 15 minutos. Eu tenho que ir, mas nos vemos amanhã? Perguntou Coriolanus. Você sabe onde me encontrar, respondeu ela. Coriolanus se levantou e limpou a calça. Balançou o lenço, dobrou e entregou a ela pelas grades. Está limpo, garantiu ele. Pelo menos ela teria algo com que secar o rosto. Obrigada. Deixei o meu em casa. A menção de Lucy Gray à casa parou no ar entre os dois. Um lembrete de uma porta que ela nunca mais reabriria, de pessoas amadas que ela jamais voltaria a ver. Ele não conseguia suportar a ideia de ser arrancado de sua própria casa. O apartamento era o único lugar ao qual ele pertencia inquestionavelmente. Era seu porto seguro, o forte da sua família. Como não sabia de que outra forma responder, ele apenas assentiu com um voto de boa noite. Coriolanus não tinha andado nem 20 passos, quando foi parado pelo som da voz de seu tributo, cantando doce e claramente no ar da noite. No fundo do vale, o vale ao luar, tarde da noite, o trem a apitar. O trem, ouço o trem apitar. Tarde da noite, ouço o trem apitar. A plateia, que estava começando a ir embora, parou para ouvi-la. Construa uma mansão, elevada como um altar, para que eu veja meu amor passar. Vê-lo passar, amor, vê-lo passar, para que eu veja meu amor passar. Todos estavam quietos agora. As pessoas, os tributos. Só havia Lucy Gray e o zumbido da câmera virada para ela. Ela continuava sentada no escuro, a cabeça encostada nas grades. Escreva uma carta no papel especial, com selo e endereço da prisão da capital. Prisão da capital, amor, da prisão da capital. Com selo e endereço da prisão da capital. Ela parecia tão triste, tão perdida. Rosas são vermelhas, violetas como o mar. Os pássaros sabem que sempre vou te amar. Sabem que vou te amar. Ah, sempre vou te amar. Os pássaros sabem que sempre vou te amar. Coriolanus estava hipnotizado pela música e pela enxurrada de lembranças que a acompanhavam. Sua mãe cantava uma canção para ele na hora de dormir. Não aquela exatamente, mas usava palavras parecidas. Rosas são vermelhas e violetas como o mar. Falava algo sobre ela ou amar. Ele pensou na foto no porta-retrato de prata que ele deixava em cima da mesa de cabeceira, ao lado da cama. Sua linda mãe, com ele no colo quando ele tinha uns 2 anos. Eles estavam se olhando e rindo. Por mais que tentasse, ele não conseguia se lembrar do momento em que a foto foi tirada. Mas a música acariciou seu cérebro e a chamou das profundezas. Ele sentiu a presença dela, quase sentiu o aroma delicado do pó de rosas que ela usava, quase sentiu o cobertor quente de segurança que o envolvia cada noite. Antes de ela morrer.
Antes daqueles dias horríveis, alguns meses depois do começo da guerra, quando a primeira invasão aérea rebelde imobilizou a cidade. Quando ela entrou em trabalho de parto e não conseguiram levá-la para o hospital, e algo deu muito errado. Hemorragia, talvez? Muito sangue encharcando os lençóis, e a cozinheira e a avó tentando fazer parar, e Tigres o tirando do quarto. Ela se foi, e o bebê, que seria sua irmã, também se foi. A morte do pai aconteceu logo depois da morte da mãe, mas foi uma perda que não deixou o mundo vazio da mesma forma. Coriolanus ainda guardava o pó compacto da mãe em uma gaveta da mesa de cabeceira. Em tempos difíceis, quando tinha dificuldade de adormecer, ele o abria e inspirava o aroma de rosas do pó sedoso lá dentro. Nunca deixava de acalmá-lo com a lembrança de como era ser amado daquele jeito. Bombas e sangue. Foi assim que os rebeldes mataram sua mãe. Ele se perguntou se mataram a de Lucy Gray também. Só os ossos brancos e perolados. Ela pareceu não ter amor pelo Distrito 12. Sempre se distanciava dele. Dizia que pertencia ao... Como era mesmo? Ao bando? Obrigado por se aproximar. A voz de Sejanus o sobressaltou. Ele estava parado a alguns metros de distância, escondido pelas rochas, ouvindo a música. Coriolanus limpou a garganta. Não foi nada. Duvido que qualquer outro dos nossos colegas tivesse me ajudado, observou Sejanus. Nenhum dos nossos outros colegas apareceu, respondeu Coriolanus. Isso já nos separa deles. O que fez você pensar em alimentar os tributos? Sejanus olhou para a mochila vazia aos seus pés. Desde a colheita, fico imaginando que sou um deles. Coriolanus quase riu, mas percebeu que Sejanus estava falando sério. Que passatempo estranho. Não consigo evitar. A voz de Sejanus ficou tão baixa que Coriolanus teve dificuldade de ouvir. Eles leem meu nome. Eu ando até o palco. Agora me algemaram. Agora estão batendo em mim sem motivo. Agora estou no trem, no escuro, passando fome. Sozinho, exceto pelos outros adolescentes que vou ter que matar. Agora estou sendo exposto, com um monte de estranhos levando os filhos para me olhar entre as grades. O som de rodas enferrujadas girando chamou a atenção deles para a jaula dos macacos. Cerca de 1 dúzia de fardos de feno caíram do buraco no teto e rolaram no chão da jaula. Olha, deve ser a minha cama, disse Sejanus. Não vai acontecer com você, Sejanus, disse Coriolanus. Mas poderia. Facilmente. Se não estivéssemos tão ricos agora. Eu estaria no Distrito 2, talvez ainda na escola, ou talvez nas minas, mas definitivamente na colheita. Você viu meu tributo? É difícil não ver, admitiu Coriolanus. Acho que ele tem uma boa chance de ganhar. Ele foi meu colega de turma. Antes de eu vir pra cá. Lá. O nome dele é Marcos. Continuou Sejanus. Não era exatamente o meu amigo. Mas também não era inimigo. Um dia, prendi o dedo na porta. Foi feio. E ele pegou neve no parapeito da janela para tentar diminuir o inchaço. Nem perguntou à professora, só foi lá e fez. Você acha que ele se lembra de você? Perguntou Coriolanus. Vocês eram pequenos. E muita coisa aconteceu desde aquela época. Ah, ele se lembra de mim. Os Plints são famosos por lá. Sejanus pareceu estar sofrendo. Famosos e profundamente desprezados. E agora você é mentor dele. E agora eu sou mentor dele. Ecoou Sejanus. As luzes dentro da jaula dos macacos diminuíram. Alguns dos tributos se moveram para fazer ninhos de feno e passar a noite. Coriolanus viu Marcos bebendo direto da torneira e juntando água na cabeça.
Quando se levantou e andou até os fardos de feno, fez os outros parecerem anões. Sejanus deu um chutinho na mochila. Ele não quis aceitar um sanduíche meu. Ele prefere estar nos jogos passando fome a aceitar comida da minha mão. Não é culpa sua, disse Coriolanus. Eu sei. Sou tão inocente que chega a sufocar, disse Sejanus. Coriolanus estava tentando entender esse pensamento quando uma briga teve início dentro da jaula. 2 garotos queriam o mesmo fardo de feno e saíram no tapa por causa disso. Marcos interveio, pegou cada um pela gola e os afastou como se fossem bonecas de pano. Eles voaram no ar por alguns metros antes de caírem desajeitados. Enquanto se escondiam nas sombras, Marcos pegou o fardo de feno para si, sem se impressionar com a briga. Mas ele vai ganhar, disse Coriolanus. Se antes tinha dúvidas, a exibição de poder de Marcos a silenciou. Mais uma vez, ele sentiu a amargura por um Plint receber o tributo mais poderoso. E ele estava cansado dos choramingos de Sejanus a respeito do pai dele ter comprado o vitorioso. Qualquer um de nós teria ficado feliz com ele. Sejanus se animou um pouco. É mesmo? Então fica com ele. É seu. Você não está falando sério, disse Coriolanus. 100%. Sejanus ficou de pé. Quero que você fique com ele. E eu fico com Lucy Gray. Ainda vai ser horrível, mas pelo menos eu não a conhecia. Sei que as pessoas gostam dela, mas de que isso vai adiantar na arena? Não tem como ela vencer. Troque de tributo comigo. Ganhe os jogos. Fique com a glória. Por favor, Coriolanus, eu jamais esqueceria o favor. Por um momento, Coriolanus sentiu o gosto, a doçura da vitória, os gritos da multidão. Se pôde tornar Lucy Gray uma favorita, imagine o que poderia fazer com uma potência como Marcos. E realmente, que chance ela tinha? Seu olhar se desviou para Lucy Gray, encostada na grade como um animal encurralado. Na penumbra, as cores dela, o que ela possuía de especial, tinham sumido, tornando-a apenas mais uma criatura sem graça e ferida. Não era concorrência nem para as outras garotas. Que dirá para os garotos? A ideia de derrotar Marcos era risível. Era como jogar um pássaro canouro contra um urso pardo. Sua boca estava formando a palavra combinado, mas ele parou. Vencer com Marcos não era vencer. Não era necessário cérebro, habilidade, nem mesmo sorte. Vencer com Lucy Gray seria muito difícil, mas também seria histórico se ele conseguisse. Além do mais, vencer era tão importante assim, ou o importante era envolver a plateia. Graças a ele, Lucy Gray era a estrela atual dos jogos, o tributo mais memorável, independente de quem vencesse. Ele pensou em suas mãos entrelaçadas no zoológico quando eles enfrentaram o mundo. Eles eram uma equipe. Ela confiava nele. Ele não conseguia imaginar contar para ela que a tinha largado por Marcos. Ou pior ainda, contar aos espectadores. Além disso, que garantia ele tinha de que Marcos reagiria a ele melhor do que reagira a Sejanus? Ele parecia do tipo que ignoraria todo mundo. E Coriolanus pareceria um idiota, implorando por uma migalha de atenção de Marcos, enquanto Lucy Gray fazia piruetas em volta de Sejanus. Havia mais uma consideração. Ele possuía algo que Sejanus Plint queria, e queria muito. Sejanus já tinha usurpado sua posição, sua herança, suas roupas, seus doces, seus sanduíches, e o privilégio devido a um Snow. Agora, estava querendo seu apartamento, seu lugar na universidade, seu próprio futuro, e tinha a audácia de se ressentir da boa sorte, de rejeitá-la, de considerá-la punição até. Se ter Marcos como tributo incomodava Sejanus, que bom, ele que se incomodasse. Lucy Gray era a única coisa que pertencia a Coriolanus que ele nunca teria. Desculpe, meu amigo, disse com suavidade.
mas acho que eu vou ficar com ela.